Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional. Galera, hoje dia 11 de outubro, sexta-feira. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Pessoal, antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TorTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, olha lá. Bom, hoje um dia atípico e eu vou falar por que atípico, né? Aqui eu parei no mini índice aqui, a abertura normalmente a gente faz aqui no dólar, né? Gráfico 5 minutos, então vamos lá. Um dia atípico por quê? Galera, por ser sexta-feira, tende a ter um mercado sem força, mais direcional, né? Eu não gravei muitos vídeos esse mês ainda, nós acabamos a segunda semana do mês aí, mas por conta realmente que operações está muito ruim, né? O início de outubro está muito ruim em termos financeiros, ou seja, não temos tendo muito retorno aí, né? Porque estamos mais conservador e mesmo bem conservador ainda, fazendo pouco trade, estamos muito assertivos e estamos muito à frente de qualquer aplicação no mercado. Eu vou mostrar isso para vocês hoje, né? Então eu vim aí fazendo esse comparativo também, aproveitando os resultados que nós tivemos hoje. É lógico, o que eu mostro para vocês são resultados operacionais 100% automatizado na plataforma MetaTrader 5. Conta Red tá aqui, né? Conta Red Metas tá aqui, o PRD, para vocês falarem assim, mas você nunca mostra a conta, você é fake, nunca mostra histórico, nunca mostra DARF. Galera, eu não preciso mostrar nada disso. Eu tô mostrando para vocês a conta aqui, para vocês saberem que realmente aí eu opero aí numa conta produção, ou seja, numa conta real, não é uma conta demonstração, tá? Não tô aprendendo aqui, o negócio é para valer. Então vamos lá, galera. Então, o que eu falei do dia atípico de hoje? Então, sexta-feira tende a ser um dia sem muita volatilidade, direcional e sem estresse. Volatilidade deu hoje? Não deu muita volatilidade, não. Deu um dia direcional sem força? Galera, deu um dia direcional com muita força, tá? O dólar tá subindo bastante, mas ele vem subindo assim, pequeno, de pouquinho em pouco. Aqui nós estamos no dólar gráfico 5 minutos para vocês terem uma noção do que eu tô falando, ó. Olha essa subida aqui, ó. Pegou um elevador, subiu, não corrigiu. Na verdade, corrigiu muito pouco, lateralizou. Essa correção, né, dessa subida de hoje, galera, ela vai vir semana que vem. Uma hora ela vai vir. Às vezes vem no mesmo dia, quando sobe e desce. Às vezes demora 1-2 dias. Mas semana que vem essa correção vai ter que existir. Eu vou falar por quê. Porque o range foi muito alto, ó. Abriu com um gapzinho aí de baixa, né? Fez o fundo do gráfico aqui, ó, às 9h30. Não tínhamos nada previsto aí que poderia vir afetar diretamente o mercado de notícias. Passei nos grupos, né? Então tá aqui, ó. Às 9h30 fez fundo, 10h50 topo, 97 pontos. Galera, a gente tá esperando o quê? De 80 a 100, 97 dentro do esperado. Mas, né? Força forte. Teve uma força compradora muito forte, quase que, né, aqui, pouquíssimas correções aqui, deu depois uma lateralizada agora e tá por aqui, mas ele tende a descer. Tudo que sobe desse jeito, ele desce um pouco. Isso aqui é muito pouco se você falar em correção. Então semana que vem pode esperar que vai vir uma correção desta subida de hoje, sexta-feira, tá? Então vamos lá, pessoal. Subiu aí 96 dentro do esperado, força boa, volatilidade pouca, mas deu força, deu oportunidade, o robô entendeu e fez o trade sim, tá? Então aí agora lateralizado, você pode ver, o que é grande na parte da manhã, né? Agora são 15 horas e 16 minutos, não operamos depois das 15, por isso que eu já tô fechando o dia de hoje, o raio-x de hoje, lógico. O range que eu tô falando pode alterar? Pode. De repente agora à tarde pode vir uma correção? Pode também, galera, mas até o momento não teve nada de correção. As forças indicam, né? Ou seja, tanto RSI quanto aí
agressão, está indicando que existe uma força ainda compradora boa, então não tem ainda indícios de descida, mas o gráfico pode tudo, o mercado pode tudo, de repente vira. Por enquanto, não tem, tá? É o momento que eu tô falando. Então tá aqui, subiu, tendo um bom, força boa, desceu um pouquinho e candle pequeno, lateralizado, típico de sexta-feira, típico de mercado lento, mercado sem força, é isso aqui, tá? Se ele subisse pouco, com um candle pequeno, for subindo devagar, é típico de sexta-feira, o robô nem entraria em operação, porque ele já sabe que não é estresse no mercado, mas hoje sim deu estresse no mercado. O robô fez o operacional, tá? Então esse aqui é o mini dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá então para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Bom, o dólar subiu e o índice derreteu, né? Derreteu em termos, né? Eu falo para vocês que o índice está muito ruim de operar, commodities no Brasil está muito ruim de operar, os investidores estão correndo do Brasil por causa de risco, estamos aí com um desgoverno aí que não tem controle nenhum financeiro, já estamos com um rombo de mais de 70 bilhões de dólares, de reais, e aí realmente aí os investidores correm. Você tem uma arrecadação pouca, um gasto muito alto, um risco muito alto, ninguém quer investir. Simples assim, pessoal. 9,6 fazendo o topo do gráfico, 10,50 também fez fundo do gráfico, 1.500 pontos de range. 1.500 pontos é baixo, a gente está considerando de 2 a 3 mil pontos no índice. Também veio aqui, ó, desceu bem, né? Mas como não estamos operando mais índice, lembra que eu passei para vocês? É só pegar na playlist lá, nós tiramos operações de índice. Lógico, eu vou comentar gráficos de índice. Por quê? Porque tem gente que opera. Também vou comentar gráficos de Bitcoin, mas não operamos no canal. Preferimos trocar e colocar um robô. Aliás, são 2 robôs que nós trocamos, mais conservador e fazendo mais financeiro, por mais que faça pouco financeiro, vocês vão entender essa quinzena, mais ou menos entender o porquê que operamos desta forma, tá? Esse aqui foi o nosso mini índice. Vamos lá para o nosso Bitcoin. Olha o Bitcoin. O Bitcoin, ele abriu com um gap bom de alta aqui, ó. Ele já abriu aqui, ó, com um gap de 6 mil pontos praticamente. E depois, galera, só subiu. Foi subindo, pequenas correções, mas sem força, tá? Ele tá acumulando muita força. Então fez aqui, ó, fundo do gráfico na abertura, 9 horas, topo do gráfico por enquanto às 14 horas e 55 minutos, andando aí 15 mil pontos. Pessoal, quanto que estamos esperando de range de Bitcoin? De 15 a 25 é mais ou menos o que a gente está esperando, que eu tenho falado para vocês. Tá dentro, né? Mas não veio força, não veio volatilidade, veio direção. Isso aqui é mercado direcional. Candle pequeno, pouca negociação, sobe, ó. Isso aqui não é muito interessante para nossa operação. A gente gosta de sobe, desce, volatilidade. É isso para nós, é o que mais importa. Pessoal, financeiramente, bom, vamos ver financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa aqui no mercado hoje. Então tá aqui, vamos colocar a calculadora para cá, né? Então tá aqui, ó. Quem fez? Furioso, galera. Um trade 100% de acerto, R$325. Quem mais fez? Bruce não fez, e o Merlin não fez. Mad Max, no estresse mercado, ele chegou a entrar, fez um único trade, fez um trade muito rápido também, um único trade 100% de acerto, né, pessoal? Então aí deu mais aí R$20. E depois ninguém entrou, nem o Merlin não entrou, tá aqui intermediário e também aí o RF, que é o agressão. A RF, que é o renda fixa que a gente fala, né? Substituindo aí então os 2 robôs que nós tiramos, um que era Bitcoin e o outro agressão no índice. E então o financeiro do dia, pessoal, tá aqui, ó, R$345. Meta batida, tranquilo, tá? Lembrando que o sistema TorTrade que a gente mostra para vocês é um robô 100% automático. Você coloca as parametrizações, ele vai fazer as operações, ele vai entender quando que tem que entrar, quando tem que sair, ele vai fazer 100% automático. O canal opera com setups de baixo custo operacional e altíssima rentabilidade. Por que altíssima rentabilidade? Bom, vamos lá. Então, R$345 no dia de hoje, ok, galera? Eu vou pegar aqui, então, essa planilha aqui, ó. Desde o começo do mês, né? Então, aqui, fechou a primeira, segunda semana, né?
Quanto que nós fizemos? Hoje já coloquei aqui os R$345, desde o começo do mês, R$870. Mas é pouco. Galera, é R$20 mil investido que a gente tem, que é o comparativo, né? Que a gente trabalha com esse comparativo. Quanto que daria, então, esses R$20 mil investido? Bom, eu operei aqui praticamente aí, são 9 dias, né? Porque aqui são 4, né? E aqui mais 5, 9 dias, vão dar R$870. Fizemos aí 12,6% da nossa meta, né? O nosso projetado é 6.900. Hoje praticamente fizemos aí 115% do projetado. Tem dia que fez 150, tem dia que não fez nada, 70, 145 não fez nada. Normal, galera. Isso faz parte da operação. Não é só ganhar. Você vai perder? Uma hora vai perder, mas a gente realmente anda muito seletivo nas entradas e por isso a gente até tá fazendo um pouco menos financeiro, porém tá correndo bem menos risco e tá trazendo o quê? Consistência. A palavra-chave, galera, é consistência. E isso quer dizer o quê? Tá aqui, ó, comparativo de operação. Então, aqui é o mês de outubro, fizemos os mesmos R$870 sem problema nenhum, né? Então tá aqui o nosso projetado, né? E o que acontece aqui? R$870 nós fizemos bruto. É lógico que aqui você tem que contar 20%, que é 1% na fonte, mais 19% de DARF depois, né? Que é 20%. Mas se eu tivesse, né, por mês, R$20 mil na poupança, 8,5 eu tô considerando, tá, galera? Ia me dar um rendimento mensal de R$146. Se eu tivesse uma outra aplicação, CDI, CDB, fundos imobiliários, eu não vou falar em tesouro, que tesouro, posso até colocar tesouro aqui, mas tesouro, teu dinheiro vai ficar preso aí 5, 6 anos, 7, 8 anos aí, depende do plano que você vai colocar. Não é interessante, a gente prefere liquidez diária. Mas vamos supor que eu tenha aí uma aplicação que me dê 14% ao ano. Ao ano. Aí o que acontece, pessoal? Se eu dividir isso por mês, eu vou ter o quê? Um rendimento aí dos mesmos R$20 mil de R$234. Se eu não fizer trade esse mês, eu ainda tenho bastante dias aqui de trading. Se eu não fizer nenhum trade esse mês, eu já bati quantas vezes aqui? Eu já bati mais de 200% do CDI em 9 dias. Então é incomparável, incontestável os resultados aí que a gente está tendo ao longo do tempo. Eu estou mostrando para vocês todo o fechamento de mês, tudo para vocês acompanharem. Realmente é uma forma de vocês repensar como vocês estão colocando dinheiro em investimentos. É uma educação financeira. Não é bem uma educação financeira, porque bolsa de valores tem risco, mas por mais que seja um risco gerenciável, é um risco que realmente vale a pena em termos de rentabilidade. Lógico, você não pode querer ser ganancioso, fazer trade a qualquer custo que você vai perder dinheiro. Agora, se você entrar com uma didática certa, com uma ferramenta certa, com uma metodologia certa, a sua chance é muito grande de ter excelentes resultados versus o que o mercado oferece aí, ok? Pessoal, fica a dica aí. Bom, para nós aqui já encerramos, né, semana. Bons trades, né, para quem vai operar à tarde, bons estudos para quem for estudar, bom final de semana, bom descanso. Semana que vem tem mais e a gente volta mostrando os resultados operacionais da semana, ok? Um abraço, pessoal!